Olá, esse é o programa Conversando com o Cardiologista. No dia de hoje vamos entrevistar o Dr. Matheus Dornelles, que é médico endocrinologista e que atualmente trabalha aqui em Santa Maria e faz pós-graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Matheus é a segunda vez conosco. E por que, né? Além de você ser um exímio comunicador, como dizia o Dr. Aníbal agora há pouco, nós temos que abordar doenças de tireoide, cada vez mais isso, né? Então, eu começaria perguntando para ti, por que nós vemos mais doenças de tireoide? Porque você pensa mais, você pede mais exames ou realmente aumentou as doenças de tireoide? Então, assim, as doenças de tireoide, elas são bastante prevalentes no nosso meio. Cerca de 5% da população geral tem algum problema na tireoide. Os problemas vão assim, desde os nódulos, disfunções da tireoide, várias coisas. O exame acaba vindo sempre porque a sintomatologia da tireoide é ampla. Então, os pacientes com queixas de constipação, o intestino não funciona direito, pele seca, queda de cabelo, às vezes alteração do colesterol, ganho de peso, tudo isso faz parte do espectro dos problemas da tireoide. Então, o médico que recebe esse paciente no consultório acaba pedindo o exame, né? E realmente, muitas vezes, o exame confirma mesmo o distúrbio, porque é bem prevalente, né? Principalmente assim, mulheres, as pessoas mais idosas, depois dos 50 anos, chega a ser 20%, 30%, 50%, dependendo do tipo de patologia. A prevalência é evidente, mas nós temos uma maior incidência? Sim, a incidência, como o senhor bem falou ali, hoje a gente dispõe de métodos de laboratório mais sensíveis, exames de imagem mais sensíveis, e muitas vezes o paciente acaba fazendo o exame por um motivo e acaba descobrindo, por outro motivo, e acaba descobrindo a disfunção. Então, a medicina evoluiu bastante, né, e aumentando a sensibilidade dos métodos, a gente acaba fazendo mais o diagnóstico de coisas que há 10, 20 anos se tinha mais dificuldade para fazer. Matheus, nós estamos indo para um lado do hipotireoidismo, depois a gente dá uma rápida pincelada no hipertireoidismo. Mas assim, de todas as causas, assim, o que tu elencaria como causas do hipotireoidismo que são mais frequentes hoje em dia? Então, assim, a principal causa do hipotireoidismo é a tireoidite autoimune crônica, né? Que é uma doença que o sistema imunológico da pessoa entende que a tireoide é um corpo estranho, ataca ela e à medida que o tempo vai passando, a tireoide vai perdendo função. Outras causas, assim, os tratamentos radioterápicos, paciente que fez um tratamento para hipertireoidismo, curou o hipertireoidismo e desenvolveu um hipo, paciente que já fez algum procedimento na tireoide, alguns pacientes que usam alguns tipos de remédios também, bem comum, os colegas que são psiquiatras fazem tratamento com lítio, o próprio cardiologista também às vezes lança mão da amiodarona, então são remédios que acabam atrapalhando o funcionamento da tireoide. E tem outras causas menos frequentes, mas a que a gente vê mais no dia a dia são essas mesmas, né? Uma coisa assim que me chama a atenção, Matheus, que eu fico me perguntando no consultório, porque nós atendemos pacientes na cardiologia e na endocrinologia muito próximos, né? Sim. Nós somos egressos da medicina interna, não podemos nos esquecer disso, que a essência da medicina está na medicina interna. Sim. O estresse de hoje em dia, será que esse não é um fator adicional e que tem levado a maiores problemas de tireoide? Assim, até existe uma condição clínica que o nome é síndrome do eutireoideu doente, que estresses, uma crise depressiva muito grave ou alguma doença grave que o paciente teve, toda aquela condição clínica acaba funcionando não a tireoide, mas o sistema de controle dela. Então, é uma condição que a gente acaba pegando no dia a dia, principalmente o paciente que está internado
no hospital, e é uma condição que pode acontecer, a gente tem que abrir o olho bastante, porque não é uma doença da tireoide que precise ser tratada, na verdade é um mecanismo de adaptação da tireoide a uma condição estressante do meio. Mas lembrando que isso assim são doenças graves, não o estresse do dia a dia, do trânsito, que vai causar uma disfunção da tireoide, né? Outra coisa que a gente tem que cuidar bastante é que os próprios exames da tireoide, eles têm uma variabilidade grande. Então, quando a gente faz um exame da tireoide, o repetir ele é importante, que cerca de 2/3 das vezes esse exame acaba vindo normal, né? Então é uma alteração do próprio método do exame, né? Isso no exame de laboratório, né? Bom, nós falamos aqui em medicamentos, né? Então nós na cardiologia usamos muito a amiodarona, que é o melhor antiarrítmico para pacientes cardiopatas, né? E nós temos muito fibrilados e usamos muito a amiodarona, e a gente sabe que altera a função da tireoide. E nós temos cada vez mais nos defrontado com distúrbios bipolares, né? E o pessoal usando lítio, né? Então com dosagem de lítio que pode mexer com a tireoide. Mas a questão alimentar, nossos alimentos hoje, tu vai ao supermercado, tem conservante, estabilizante, etc, etc, hormônios em galinhas e assim por diante. Nós podemos ter influência desses alimentos contemporâneos na tireoide? Assim, ó, o mais comum na alimentação causar distúrbios na tireoide é quando existe alguma deficiência de iodo. No nosso meio, hoje, o sal ele vem suplementado de iodo, né? Então, assim, ó, no momento que tem essa suplementação de iodo certinha, é difícil da alimentação causar distúrbios da tireoide. Em outros países, assim, principalmente áreas mais altas, assim, regiões montanhosas, às vezes pode acontecer de se desenvolver o bócio endêmico, como se diz, né? Uma condição que aumenta o volume da tireoide, diminui a função por falta do iodo. No nosso meio, hoje não se vê tanto a questão alimentar influindo na tireoide, né? Principalmente por isso aí do iodo ser suplementado no sal. Nós temos alguns dados assim que você colocou e de experiência nossa e de literatura bem claras em relação ao hipotireoidismo clínico. Mas temos o hipotireoidismo subclínico, que tem sido debatido e volta e meia, se trata, não se trata, o que é esse hipotireoidismo subclínico? Então, eu deixaria essa pergunta para depois do intervalo para o Dr. Matheus nos responder.